Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso de número 3. Vamos ler todos nós? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repetindo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Pai querido, se temos achado graça aos teus olhos, nós te pedimos que fale conosco nessa noite. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, possa encher o nosso coração com essa santa palavra, que saiamos daqui edificados, Deus, por tudo que há de ser ministrado. Tem misericórdia, Deus, eu te peço, pela vida da tua igreja, por todos esses que irão ouvir essa palavra e que a partir desse momento passam a ser responsáveis por ela, assim também como pela minha vida, Deus, como ministro do Senhor. Ó Senhor, meu Deus, me usa para pegar a tua palavra com ousadia, Senhor, meu Deus, com intrepidez. Em nome de Cristo Jesus, assim eu te peço. Amém e amém. Pode se assentar. Qual seria a sua reação se eu dissesse que você é um rebelde, um pecador, e que por isso você jamais poderá entrar no céu? A resposta que você dá para essa pergunta, ela vai dizer muito a respeito da sua riqueza ou a sua pobreza espiritual. Vai dizer muito sobre o seu orgulho ou sobre a sua humildade espiritual. Deixa eu te contar uma parábola. Diz a Bíblia que 2 homens subiram ao templo para poder orar. Você conhece. 2 homens. O primeiro deles, fariseu, se coloca ali diante daquele templo. Ele está de pé para mostrar a sua igualdade. Ele levanta o seu nariz e ele vai dar graças. Pelo quê? Ele vai dar graças porque ele não é igual aos outros homens. Os outros homens são ladrões. Os outros homens são injustos, agem com injustiça. Os outros homens são adúlteros. Tem uns deles que chegam a ser piores porque são publicanos. Ele dá graças porque ele é bom. Ele dá graças porque a moral dele é elevada. Ele é o cara, ele é o diferentão. Jejum, ele faz 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, tá? Tá pensando o quê? Dízimo ele entrega até do cominho, da hortelã, porque ele sabe que dando 100, Deus vai ter que dar para ele 100 vezes mais daquele valor. Do outro lado, nós encontramos um homem que sequer se atreve a chegar próximo do trono, próximo do templo. Ele está curvado, ele não tem coragem de levantar a sua cabeça, seus olhos estão fechados. E a Bíblia diz que esse homem, ele bate no peito, em sinal de humilhação, em sinal de vergonha, e ele vai chegar e vai levantar a sua voz: "Sê propício a mim, pecador." Em outras versões: "Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador." Pergunta, 2 perguntas. Primeira delas: qual desses 2 os irmãos acham que foram justificados por Deus, que desceram para sua casa justificados? Segunda pergunta: qual desses 2 é você? É muito fácil a gente identificar quem é o humilde espiritual, quem é o humilde de espírito dessa história. Nós sentimos, irmãos, repulsa pela atitude do fariseu. Ele é arrogante, ele se mostra sem reverência diante da palavra, diante de Deus. Ele se apoia em suas obras, ele descansa em si, na sua moralidade. Ele se apoia em quem ele é. Naturalmente a gente joga esse cara para escanteio, porque, para ser sincero, ninguém gosta de pessoa assim. Contudo, talvez em um grau menor, todos nós carregamos dentro de nós a semente que havia dentro do coração desse fariseu. Talvez você diga: eu, pastor, ser igual a esse fariseu, esse homem orgulhoso? De jeito nenhum. Pois eu te pergunto, o que você respondeu quando eu perguntei qual seria a sua reação se eu dissesse que você é um pecador, um rebelde, que por isso você jamais poderá entrar no céu?
Será que talvez não passou no seu coração alguma coisa assim, bem lá no fundo, bem lá no fundo? Não é bem assim, pastor. Não, pecador, todos nós não somos, rebeldes, todos nós não somos. A verdade, irmãos, é que muitas das vezes nós nos achegamos diante de Deus, crendo que nós somos merecedores de nos achegar diante de Deus. Muitas vezes nós vamos diante do Senhor crendo que quando Deus responde às nossas orações, Ele não está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que é obrigação dEle. Afinal você é dizimista, afinal você é alguém que faz o bem, afinal você é quem é, da maneira como é. Quem pensa assim ainda não entendeu o que é ser humilde, pobre de espírito. Humilde, pobre, palavras que podem ser usadas diante desse texto. Olha, eu não sei se você reparou o que saiu dos lábios de Jesus, mas ele falou, irmãos, que bem-aventurado, ou seja, felizes, são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, aquele que nós pregamos, aquele que nós vimos na semana passada, reino dos céus, aquele que vem sendo inaugurado pelo próprio rei, pertence àqueles que são pobres de espírito, não ao rico, como seria talvez o raciocínio no mundo pelo qual nós estamos, mas é ao pobre. E aí você pergunta, mas o que é ser humilde? O que é ser pobre de espírito? E é necessário que nós saibamos o que é, para que a gente possa nos analisar, fazer uma introspecção e ver se nós temos essa qualidade. Antes de dizer, irmãos, o que é ser humilde de espírito, eu gostaria de falar sobre o que não é, para que a gente possa tirar de uma vez por todas uma ideia errada que possa ter na nossa mente. Primeira coisa, então, primeiro ponto, o que não é ser humilde de espírito? Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, irmãos, não é ser pobre financeiramente. Acredite, tem gente que pensa assim. Aliás, esse é o lema de Francisco de Assis, chamado de santo. Francisco de Assis é o patrono daqueles irmãos que pensam que ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, é não possuir riquezas. Aí o que ele fez na vida dele? Ele renunciou às riquezas financeiras para viver uma vida frugal, uma vida de pobreza simples, achando que isso daria crédito espiritual para ele diante de Deus. Entre esses também, nós vemos aquelas pessoas que vão para dentro de monastério porque querem viver uma vida separada. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus não nos envia ao mundo, não para sermos conformados, mas para conformá-lo à imagem, para serem transformados conforme a renovação da sua mente. Então, a pobreza em si, irmãos, ela não é um bem em si mesmo, da mesma maneira como a riqueza não é um mal em si mesmo, mas é lógico que pode ser. Tem muita gente, irmãos, que é pobre financeiramente, mas que não é pobre de espírito. Humildade de espírito, ser pobre de espírito, não está relacionado a uma situação financeira. Ser pobre de espírito também, irmãos, não significa ter uma vida espiritual pobre. Pobre espiritual não é vida espiritual pobre. Esses irmãos, na verdade, quem leva uma vida pobre, espiritualmente falando, com espírito pobre, essas pessoas elas são repreendidas pelo Senhor Jesus. Nós vemos isso, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, a condenação que Jesus traz à igreja de Laodiceia. Eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 15. Olha o que esse texto vai dizer para nós, irmãos. A repreensão que nós temos do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Uma igreja que se considerava rica. Uma igreja que achava que estava na crista da onda, porque ela era rica, de fato, financeiramente. Mas espiritual, irmãos, estava um caos. Olha aí Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15, para a gente tomar corpo e entender um pouco mais sobre a humildade de espírito, aquilo que Deus requer daqueles que são servos. Olha aí, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, olha o que a igreja de Laodiceia pensava a respeito de si mesmo, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, já pensou aqui de Jesus fazer essa análise para a Igreja Presbiteriana Nacional? Em nome de Jesus, que não seja assim. Mas era o que Jesus estava vendo dentro da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que achava que estava rica, e era rica financeiramente, mas rico financeiramente não é ser rico espiritualmente. Possuir aquela riqueza espiritual, de dons, não é isso, não é isso. Pobre de espírito não é espírito pobre. Infelizmente, irmãos, o que nós temos visto é muito do outro caso. É muito de espíritos pobres. São crentes, irmãos, que muitas das vezes têm uma vida espiritual rasa. Tem uma vida, irmãos, de que não tem intimidade nenhuma com Deus. Não tem experiência. Tudo que sabe a respeito de Cristo, tudo que sabe sobre vida cristã, aprendeu de outro, porque não vive na própria prática, não vive a própria experiência a respeito disso. São crentes, irmãos, que não têm uma vida espiritual diante do Senhor, que pode se chegar e dizer assim, Deus moveu e quebrantou meu coração, Deus me mostrou, e essa intensidade, irmãos, essa intensidade baixa, não é o que Deus requer de nós. John Piper, ele tratando a respeito de assunto, ele nos lembra de Romanos 12, no capítulo de número 12, versículo de número 11, olha só o que vai dizer para nós, Romanos 12, 11, olha o que diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, não seja um crente de espírito pobre, seu espírito precisa ser rico diante da presença do Senhor, levar uma vida fervorosa, uma vida aquecida, um homem que ora, um homem que clama, uma mulher que se põe de joelho em favor do filho, em favor da igreja, em favor do que quer que seja. Não seja apático espiritualmente falando. Pobreza de espírito também, Anderson, não é o mesmo que ter uma autoestima baixa. Tadinho de mim, eu não sou ninguém. Na igreja eu só sou um membro que senta lá, que fica lá na igreja e tudo mais. Estudando, a Dr. Martin Lloyd Jones, ele conta que foi pregar numa cidadezinha de interior, e diz ele que chegando lá, havia um homem, já um senhor esperando ele, e assim que ele chega na cidade, assim que o homem o viu, já foi logo segurando a mala dele, e segurando e puxando ele e tudo mais, e colocando as malas no carro, e virou para o Lloyd Jones e falou assim, eu sou diácono na igreja onde o senhor está indo pregar. Oh, que bênção. Mas eu não sou ninguém. Eu sou simplesmente alguém que um mero João ninguém, uma pessoa sem a mínima importância, eu não sirvo para nada, eu não sou nenhum grande vulto da igreja, eu sou apenas aquele que transporta as malas, a bagagem do pastor. E aí o Lloyd Jones diz que a vontade desse homem era tanta de demonstrar que era humilde, que ele não estava sendo. Porque ele demonstrou ser orgulhoso da sua humildade. Quando as pessoas, irmãos, tentam ser humilde de propósito, coisa que ela não está sendo é humilde. Porque, Luan, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, você não está sendo, porque você está se orgulhando da sua humildade. E isso não é humildade espiritual. Isso não é humildade espiritual. Por isso, não pense que agindo como um coitado, um homem que não vale nada, você está sendo humilde de espírito, porque não está. Eu vou mudar a minha personalidade. Eu sou um homem que chega e tudo, mas eu entendi que humildade de espírito é me retrair, é tudo mais. Aí a pessoa chega, muda até o tom de voz para poder conversar. Isso não é ser humilde de espírito. Deus não requer que você mude a sua personalidade, no sentido de quem você é, da maneira como você reage. Isso não é ser humilde de espírito, porque assim você não está sendo. Mas então, o que é ser humilde de espírito? O segundo ponto, vamos entender isso. O que é ser humilde de espírito? Uma das definições, irmãos, mais lindas, melhores que eu encontrei para isso,
É uma que John Stott traz para nós. Ele diz o seguinte: ser humilde, ser pobre de espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, porque nós somos pecadores sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além de juízo, nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar os favores dos céus. Você sabe quem é que tem esse tipo de pensamento? Você sabe quem é que tem esse tipo de pensamento? Quem entendeu quem ele é diante de Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer sobre a minha e a sua condição diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou todas as coisas perfeitas, criou para a sua honra e para a sua glória, e tudo era muito bom. Mas aí a Bíblia diz que o homem foi lá, pecou, pecado entra no mundo. A questão é que quando o pecado entra no mundo, irmãos, o pecado não ficou simplesmente restrito a Adão. Romanos 5,12 diz que, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Você precisa entender, irmãos, que nós já nascemos pecadores. Como Adão era o nosso representante, ele nos representava, o pecado de Adão, irmãos, passou para toda a sua descendência, ou seja, nós que somos descendência de Adão. Isso significa que todos somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Você sabe o que isso significa? Que você jamais será aceito diante de Deus por causa de algum mérito seu. Deixa eu te falar, você não tem méritos. Você não tem méritos. Eu e você, a nossa condição é a condição de sermos pecadores miseráveis. O único meio de nós sermos aceitos diante de Deus, irmãos, é se Ele fizer algo por nós. E Marquinho, Ele fez. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele enviou o Filho dele amado. E o Filho amado de Deus vem, nos perdoa dos nossos pecados, nos redime, e nós podemos agora sermos aceitos diante de Cristo, diante de Deus. A minha pergunta é simples: como é que você reage ao saber disso? Como é que você reage sabendo de que você é um rebelde, você é um pecador, destinado e caminhando rumo ao inferno, mas Cristo toma todos os seus pecados, Ele leva sobre si? Qual é a sua reação? Se você é alguém, um cidadão do reino, alguém que é nascido de novo, irmãos, a sua reação vai ser de uma profunda humildade. Você se achega diante de Deus, irmãos, tomado por aquele sentimento de arrependimento, de uma humildade sincera dentro do seu coração. Você chega quebrantado diante de Deus, porque você entendeu qual é a sua situação. Você entende que você não tem como barganhar com Deus. Você não pode, algo que nós falamos aqui de manhã, chegar no céu e dizer assim: cheguei, mas cheguei pelos meus méritos. Cheguei, mas eu fiz por onde? Nós jamais podemos nos achegar diante de Deus com essa situação. Nós somos pobres espiritualmente, nós somos pobres, falidos espiritualmente, irmãos. O que vai sair dos nossos lábios é a declaração do salmista, lá no Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É um homem que se olha no espelho e ele sabe quem ele é. Todos aqueles, irmãos, que nasceram de novo são assim. Jesus diz: bem-aventurado são, eles reconhecem seus pecados, clamam a Deus misericórdia, pedindo ao Senhor perdão por tudo que fizeram. Irmãos, Agostinho, ele diz que não há o restante das bem-aventuranças sem essa aqui primeiro. Você acha que foi à toa que Jesus começou a listar as bem-aventuranças, primeiramente falando sobre humildade de espírito? Se você não é humilde de espírito, você não tem capacidade nenhuma de cumprir as outras. Por quê? Porque ser humilde de espírito é reconhecer quem nós somos. Quando eu reconheço quem eu sou, eu me esvazio de mim mesmo, porque eu vejo que eu não tenho mérito nenhum.
Eu vejo que eu não tenho justiça própria. Então o que acontece? Eu sou esvaziado. Essa bem-aventurança, ela esvazia o homem. Saber que eu não tenho méritos diante de Deus, tira o farisaísmo de dentro de mim. E só depois, irmãos, que eu sou esvaziado de mim mesmo, é que eu posso ser cheio do Espírito Santo. Só depois. Só depois disso. Você reconhece a sua pobreza espiritual agora? Irmãos, a nossa única esperança de salvação, ela está no Senhor. Nós somos meros homens e mulheres, irmãos, destituídos de qualquer justiça própria. Nós não temos qualquer que seja o recurso que nós poderíamos apelar diante de Deus. Nós não temos, Gabriela, a possibilidade de chegar de Deus e falar assim: Senhor, mas lembra que eu fiz. Porque as nossas obras, queridos, não podem nos salvar. As nossas obras não são aceitas diante de Deus como meios de salvação, mas como resultados da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos seres falidos, nós somos devedores no tribunal divino. E a nossa súplica, irmãos, a nossa súplica deve ser por misericórdia. E a nossa confiança deve estar somente em Cristo Jesus, somente em Jesus. Quando eu entendo isso, quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, irmãos, naturalmente eu vou me render aos pés do Salvador. E somente após isso, irmãos, é que eu posso ser chamado de humilde, alguém que é bem-aventurado, porque é humilde, que é pobre de espírito. Eu me esvazio da minha justiça para ser cheio da justiça de Cristo Jesus. Eu vou sempre me apresentar diante dele com o coração quebrantado, porque eu reconheço quem eu sou. Isso nos leva ao terceiro e último ponto, irmãos, daqueles que reconhecem a sua miséria, aqueles que reconhecem a sua falha, aqueles que reconhecem quem são diante de Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para você: o humilde de espírito, ele é aceito diante de Deus. Ele é aceito diante de Deus. Para você, amado de Jesus, para você que reconhece suas falhas, que reconhece os seus pecados, a sua falência espiritual, a sua incapacidade de ser salvo pelos seus méritos, tem uma notícia do céu para te dar. Notícia do céu, Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, consciente de quem nós somos, consciente dos nossos pecados, a Bíblia diz que o Senhor nos recebe. Nós lemos aqui nessa noite, texto que fez parte da nossa liturgia, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, ou seja, nós estamos falando do Deus que é transcendente, Deus que está lá, o qual tem um nome de santo. Aí ele diz: eu habito no alto e santo lugar. E você pensa, é Deus lá em cima. Aí ele vai e diz para nós, Paulo, que o Senhor focou muito bem, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele é o Deus que está lá, mas ele é o Deus que está, irmãos, com cada um de nós, que realmente nos achegamos diante de Deus com o coração quebrantado. Você pode ter essa convicção, de que se você é vivificado nessa noite, você é vivificado pelo Espírito Santo de Deus que faz morada em nós. Ele habita em você, amado do Senhor, ele faz morada, vivificando o seu coração. Você pode descansar nele, porque ele recebe todos aqueles que se aproximam com o coração quebrantado. Para encerrar essa parte, eu gostaria que nós lêssemos novamente Isaías 66. Isaías 66, lá no verso de número 1 e 2, versos que nós usamos, irmãos, usamos aqui na liturgia desse nosso culto, mas que é crucial para nós entendermos, irmãos, diante do Deus que nós estamos, diante de quem nós estamos, irmãos. Olha esse texto, e deixa eu te dar um panorama do que está acontecendo. O povo de Israel, irmãos, estava mais preocupado, enquanto você folheia a sua Bíblia, o povo de Israel estava mais preocupado com o templo do que o que era realizado dentro do templo, da adoração que era feita. Então eles se orgulhavam de saber que o templo estava ali.
de saber que o templo estava. Era como se o templo fosse de fato uma resposta real que Deus está presente. Querem um templo, querem isso. É aquela a coisa externa. É isso, é viver uma vida dessa maneira. Aí o Senhor vai falar, Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Versículo 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, olha aí o Senhor falando, vocês estão interessados na exterioridade, vocês estão interessados naquilo que está por fora. Aí o Senhor vai e fala assim, para quem que ele vai olhar? Olha o texto dizendo para nós, mas o homem para quem olharei é esse, é o que se veste muito bem, é o que põe terno e gravata, é a irmã do coque, é para aquele que dá o maior dízimo, que dá a maior oferta, é para esse homem que eu estou olhando. É para o homem que se gaba, que se orgulha de si mesmo, que se orgulha da sua justiça, de jeito nenhum. Quem que é esse homem? Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. É isso, Vitor, é isso que Deus requer de nós. Que nós nos acheguemos diante desse nosso rei, diante desse nosso Senhor, irmãos, com o coração quebrantado. Quantas vezes, irmãos, a gente chega diante de um culto, irmãos, tem outras pessoas orando, a gente passa o culto inteiro, e não faz uma oração sincera diante de Deus. Pediu fulano para poder orar, não foi eu mesmo, você só fecha o olho. Só fecha o olho. Mas não ora dentro do seu coração. Não é o que o Senhor requer de nós. O que o Senhor requer de nós, irmãos, é que toda vez que nós nos acheguemos diante dele, Pai, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem tu és. E tu és Deus de misericórdia e graça. E eu sei que o Senhor me atende, o Senhor me aceita diante do Senhor. Não por causa dos meus méritos, não por causa das minhas obras, mas por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Para nós concluirmos, irmãos, nós temos exemplos demais nas Escrituras, do qual nos enche os olhos, exemplos de humildade de espírito. Irmãos, o que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer de Gideão? Quando o Senhor se apresenta diante dele, Gideão reconhece, falando, Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O que nós vamos dizer de Moisés, quando recebe aquela incumbência de aquela grande missão, e ele se compreende como alguém totalmente indigno de produzir aquilo. E o Senhor diz, eu vou estar com você, Moisés. Eu vou estar com vocês. O que é, irmãos? Que nós encontramos humildade de espírito quando nós olhamos para a pessoa de Davi. Porque Davi é quem vai dizer, Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Senhor, quem sou eu para que o Senhor venha a mim? Esse é um homem, irmãos, que sabe que não merece a presença do Senhor. E que se atém é pela misericórdia de Deus. O que nós vamos dizer sobre o reconhecimento de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão sobrenatural. Ele olha e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a glória enchendo toda a casa e uma coisa extraordinária. E qual foi a reação de Isaías? Vou sair daqui e contar para todo mundo o que eu vi. Não. Ele é um homem que diante daquela majestade de Deus, entendendo onde ele estava, ele é alguém que chega e diz, ai de mim, porque eu sou um pecador. Ele entende quem ele é. Ele entende e se humilha diante da presença do Senhor. Essa humildade nós também encontramos na pessoa de Pedro, do apóstolo Pedro. Quando Jesus realiza a pesca maravilhosa, nós encontramos, irmãos, Pedro abrindo a boca e dizendo, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Virtude essa que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, sendo quem ele era, tendo a inteligência que tinha, buscando a santidade como buscava, ainda assim, ele se chamava de o pior dos pecadores. Mas nenhum deles, nenhum de nós, vai se comparar à humildade que nós encontramos na pessoa do nosso Salvador. Na pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele é o Deus, Ele é aquele que, mesmo sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. É Jesus quem vai dizer, irmãos, nada faço por mim mesmo, mas Ele é Deus, mas Ele sabe que Ele faz todas as coisas pelo Pai.
Ele vai dizer lá em João 14:10, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele é aquele, irmãos, o grande eu sou, mas ele se mostra humilde de espírito, entregando toda a honra e toda a glória ao Pai, em submissão. Irmãos, que exemplos maravilhosos que nós temos. Para sermos homens, como Lloyd Jones diz, homens humildes de espírito, que sentem que nada são, que sabem que nada são, que nada têm. Homens que olham para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da misericórdia e da sua graça. Pergunta que fica para nós, para você meditar no teu coração e ir para casa com isso, nessa que é a primeira das bem-aventuranças. Você é humilde de espírito? Você é humilde de espírito? O que você pensa a respeito de si mesmo quando você está diante de Deus? Será que você pensa que pode ser aceito pelos seus méritos? Ou você pensa que é um pobre e miserável, dependente da misericórdia e da graça de Cristo Jesus? Resposta para o teu coração. E que nós sejamos, queridos, encontrados entre aqueles que sabem quem são, que reconhecem a sua falha, que reconhecem a sua falibilidade. É tão fora do comum nós pensarmos, querido. Se você pensa em reino, você pensa nos ricos. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus, irmãos, é para aqueles que são pobres, aqueles que são humildes e espirituais. Você crê nisso? Fique de pé, eu gostaria de orar com você. Ó Deus, Tu és tão bom. Nós reconhecemos quem nós somos. E se há alguém que não se reconhece, que o Senhor tenha aberto os olhos nessa noite. Para entender, Pai, que somos pecadores. Nós falamos o que não deve, pensamos o que não deve, fazemos o que não deve e nos omitimos quando deveríamos fazer. Ó Senhor, nós pecamos contra Ti e sabemos qual que é o resultado disso, sermos condenados, Pai. E fomos condenados em Cristo Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória, ó Cristo amado, pelo Teu santo e infinito amor. Quando olhamos para nós, sabemos que nós não somos merecedores de tanto amor assim. Mesmo sabendo da Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, Pai, nós ainda assim, Deus, fazemos coisa que Te desagrada. Mas sabemos que se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Ó Deus, Tu és tão bom, Tu és tão amável, Tu és tão santo. Senhor, nessa noite, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos em nós, Pai, a posição de verdadeiros humildes de espírito. Homens e mulheres que chegam quebrantados, com o coração contritos diante da Tua presença. E é tão bom saber que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ó Senhor, Tu sabes o que cada um tem passado aqui neste lugar, o que cada um tem sofrido, Pai. Mas, Pai, essa é uma palavra de trazer ânimo aos nossos corações, alegria aos nossos corações, de sabermos, Pai, que quando vamos a Ti, quando nos achegamos diante do Senhor, Pai, e estamos conscientes da nossa situação, Deus, nós somos aceitos pelo Senhor. Ó, Pai, que alegria saber que somos de Ti, Te pertencemos. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Faz-nos homens e mulheres cada vez mais humildes de espírito diante do Senhor. Essa é a pobreza que queremos para a nossa vida. Não ser pobre, não ter um espírito pobre, mas ser pobre espiritualmente, reconhecendo que nada somos, nada temos e que o Senhor é tudo em nós. A Ti a honra e a glória por essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.